Bom dia, pessoal. Estamos iniciando, então, essa nossa live sobre tendências de 2024. É um momento propício, né? A gente se aproxima aí do final do ano, as empresas já iniciaram, estão aí no processo aí de finalização do seu planejamento estratégico, né? Para o próximo ano, né? Para a visão de longo prazo. E, especificamente, aí nesse tema de gestão de risco, gestão de privacidade e segurança cibernética, a gente, ao longo do ano, falou de vários temas durante as nossas lives e hoje, com essa live especial, a gente vai falar um pouquinho sobre tendências, né? Dar algumas ideias sobre insights, né? Atualidades. Sempre tem, o tempo inteiro, né? Nessa área. Eu acho que ninguém morre de tédio, porque é uma novidade a cada dia, né? E eu vou iniciar essa live falando um pouquinho sobre a questão de tendências em gestão de riscos, né? Que é um tema muito atual mesmo nesse momento, né? Depois, em seguida, nós temos dois convidados especiais aí, doutor Gilberto Martins, nosso guru jurídico, né, que realmente aí trabalha muito aí sobre os temas relacionados à proteção de dados pessoais, vai falar sobre o panorama, principalmente do Brasil e no mundo. Também a presença do doutor Fernando Borghi, né, também um fera aí, nosso especialista em questões bem específicas aí sobre a LGPD e até em especial, vai falar sobre a ANPD, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, com as novidades, né, e provavelmente antecipando aí um spoiler do que é que vem por aí. Em seguida, o Cássio Ramos vai falar um pouquinho sobre cybersecurity e o Fernando Neri até vai dar um enfoque especial um pouco mais nisso, sobre LGPD. Né? Então, bem-vindos mais uma vez à nossa live. Acho que a Gaia já alertou a todos aí que nós incentivamos que vocês participem através do nosso chat, encaminhando comentários, sugestões, ideias, perguntas. Nós tentaremos responder todas as perguntas no final da live, no final das apresentações. Então, sem mais delongas, bem-vindo a todos, então, para mais essa nossa live. Eu vou iniciar falando um pouquinho sobre as tendências em gestão de riscos, risk management, né? Isso aí é um assunto que permeia todas as organizações, né? E especificamente sobre esse tema, eu resgatei que há 3 anos atrás a gente começou a fazer essas lives no final do ano sobre tendências do próximo ano, e 3 anos atrás eu elaborei aí 31 tendências em homenagem à ISO 31000. Eu confesso que a gente acertou mais do que errou, né? É sempre muito difícil tentar fazer essa ideia de observar tendências, né? Fazer um trabalho preditivo do que é que vem por aí, mas a nossa estrada, né, que segue aí, muitas vezes a gente trabalhar muito mais numa trilha do que num trilho, né? Então, já sabemos, pela definição da ISO 31000, né, que risco é o efeito da incerteza nos objetivos. Então, quando a gente faz uma live para falar sobre tendências, o que a gente quer pensar é quais são essas incertezas, né? Porque nós não temos certeza do que de fato vai acontecer, não tem essa bola de cristal, né? Mas o que pode acontecer que vai afetar o objetivo do meu negócio, da minha empresa, da minha organização. E numa definição moderna da ISO 31000, esse efeito da incerteza, ele pode ser negativo, como a gente está acostumado a pensar, as ameaças, algo que vai acontecer ou pode acontecer e afetar negativamente os meus objetivos, são as ameaças, né? Mas também positivamente, né? Toda mudança de cenário aí traz novos paradigmas, né? Que muitas vezes são oportunidades que as nossas empresas e as organizações precisam ficar atentos, né? Então, no conceito de SWOT, ameaças e oportunidades, risco tem essa abrangência geral. E já que a gente vai falar sobre tendências de gestão de risco, estamos próximo do final do ano e no início do ano, a gente sempre fica ligado a esse relatório dos riscos globais lá do Fórum Econômico Mundial, né? Esse aí é o do quase um ano atrás, né? Foi publicado no início desse ano. E é interessante ver o que eles planejam o projeto em termos de estudo e pesquisa, né? Em relação a curto prazo, 2 anos, e longo prazo, 10 anos, né? E aí eu até chamaria atenção em relação ainda a essa questão dos principais riscos, né? Porque eles classificam em riscos econômicos, riscos ambientais, riscos geopolíticos, riscos sociais e riscos tecnológicos, né? Em vermelho aqui, a gente tem esses riscos sociais, que são os que foram antecipados aí como a maior tendência aí que possa impactar a curto prazo, né? Principalmente aí a questão da forma de vida das pessoas, né? Uma crise
em relação à sociedade, né? E em verde, né? Olha só que coisa interessante: 1, 2, 3, 4, 5 dos 10, 5 objetivos de curto prazo são ambientais e 6 dos objetivos a longo prazo são ambientais também, com preocupações aí com essa questão das mudanças climáticas, né? As legislações, né? Então, tudo isso aí, a gente viu recentemente aí esse encontro, né, que discute sobre as questões climáticas, as questões ambientais, e o que está em jogo é, sim, o futuro da humanidade, o nosso futuro, de todos os nossos descendentes, né? E é por isso que esse tema de ESG é um tema muito corrente, né? Afinal de contas, como a gente viu, essas questões do environmental, né, ou ambientais, né, ou as questões sociais, ou mesmo para as empresas, as questões de governança, elas são a base, os pilares do que a gente poderia dizer assim, a sustentabilidade da nossa vida, da nossa empresa, né? Então, por isso, as empresas que focam em ESG, elas têm sido até destacadas, né? Mas essas três letras, né, que compõem a sigla ESG, né, também, de uma certa forma, podem ser complementadas com as 3 letras do GRC, governança, risco e compliance. Há quem já tente unir essas letras numa sigla de 5 letras, né? ESGRC, né? Mas a gente sabe muito bem, né, que quando esse tema, esse GRC, essa sigla, foi criada, né, por um americano que gosta, né? O americano gosta de siglas curtas de 3 letras, né? Mas, na verdade, a grande missão do GRC é, de fato, como que você integra diferentes áreas, sistemas, processos dentro da organização, pessoas, né, para que todo mundo, de uma certa forma, trabalhe numa visão integrada, né? Então, em relação à tendência, não há dúvida, né, se ESG é uma tendência, se GRC também é uma tendência, né? Essa questão de utilizar um sistema integrado que possa, na verdade, funcionar como uma plataforma para integrar todas essas ilhas, muitas vezes, dentro da organização, ou feudos, né? Ou silos, como o americano gosta de dizer, né? Então, é uma grande tendência, né? A gente tem observado aí vários projetos, além da planilha, né? Muitas vezes a gente até brinca que o sistema mais utilizado hoje em dia nas empresas ainda é o SAP, não o SAP tradicional, mas o SAP como sistema avançado de planilhas. As pessoas têm aí inúmeras planilhas para lá, planilha para cá, e sabemos aí das muitas dificuldades que a planilha tem para controle de acesso, gestão de versão, o envio e armazenamento do repositório, o próprio fluxo do processo da planilha, a atualização de versões, né? Então, tudo isso aí aponta para a gente de uma maneira muito clara, né, essa questão aí de ter um sistema integrado de GRC para os próximos anos, né? Se você ainda não colocou no seu orçamento a implementação de um sistema desse ou integração das suas soluções, em breve, sem dúvida, esse item vai estar na pauta. Quando a gente pensa no sistema integrado, nas áreas, né, é porque tudo mesmo está conectado, né? Dentro de uma visão bem pragmática, né, sobre gestão de riscos, risco é o efeito do objetivo. Então, a gente define os objetivos estratégicos da organização. Esses objetivos eles estão ligados às áreas, à cadeia de valor, aos processos. Os processos estão ligados aos riscos, os riscos ligados aos controles internos ligados à auditoria, né? Então, no final das contas, é uma grande teia, né, num efeito aí borboleta de causa e consequência, né, onde me faz lembrar aí aquela série Dark, né, onde dizia assim, tudo está conectado. E é isso mesmo. Dentro das nossas organizações, tudo está conectado, inclusive numa visão de risco. Um risco ambiental ele pode gerar um risco econômico, que, por sua vez, gera um risco geopolítico, que gera um risco tecnológico, e tudo isso aí se retroalimenta numa cadeia. Então, também uma grande tendência, a necessidade de que a gente possa visualizar essa teia, né, esse grafo, esse grande grafo aí de interrelacionamentos entre os diferentes objetos e coisas que a gente tem dentro da organização. Especificamente, quando a gente fala da gestão da organização, né, estamos falando aí das áreas, dos departamentos, RH, jurídico, uma área operacional, uma área de engenharia, a área o financeiro, a área de controles internos, gestão de riscos, né? Tudo está conectado também, né? Afinal de contas, não adianta um desses subsistemas do grande sistema empresarial estar funcionando, porque isso tudo aí, na verdade, precisa estar orquestrado e alinhado, né? A gente gosta muito, dentro dessa visão aí das 3 linhas de gestão do IA,
né, da ideia aí de que, em termos de gestão de risco, cada vez mais a responsabilidade vai ser colocada, né, dentro da visão aí do que seria o dono do risco, o risk owner, né, onde a primeira linha de gestão é a grande linha responsável, né, para a gestão de riscos, efetivamente falando, né, afinal de contas, gestão de riscos tem a ver com tomada de decisão, e nós temos tomadas de decisões em todos os níveis e áreas da organização, né? Numa segunda linha, onde a gente poderia colocar ali a gestão de riscos, colocar ali o jurídico, controles internos, né, que tem uma responsabilidade de coordenar e até fazer um papel talvez muito consultivo em relação a esses temas específicos, apoiando a primeira linha, né? A terceira linha, que é a linha de auditoria ligada nessa questão da validação, se a segunda linha está funcionando, se a primeira linha funcionando, né? E fala-se até aí em quarta linha e outras linhas de supervisão externa que a empresa possa estar condicionada. Então, não resta dúvida que uma grande tendência cada vez mais é deixar mais claro para a organização o papel de cada um dentro dessa visão, especificamente dentro de gestão de riscos, o papel da primeira linha, o papel da segunda linha na área de gestão de riscos, o papel da diretoria, dos altos executivos, o papel da auditoria, né? Então, tudo isso nos leva a pensar aí numa verdadeira cadeia de evolução humana aí principalmente no mundo corporativo e empresarial, né? A gente costuma brincar com esse desenho aí da evolução até o Homo sapiens, né? Onde, na verdade, no mundo corporativo hoje em dia, usando a mentalidade de risco, né? O risk-based thinking, né? Como a ISO chama, a gente teria o Homo Risks Managers, né? Que nada mais é do que um executivo, um profissional que utiliza as técnicas da mentalidade de risco para apoiar tomada de decisão. Nesse aspecto, quando a gente fala de mentalidade de risco, quando a gente fala de ISO, as normas internacionais, a ISO 31000 é a nossa grande bíblia, a nossa grande referência, né? Uma norma curta de 20 páginas apenas, mas que contém, na verdade, todo um conjunto de diretrizes que são multidisciplinares e acontecem em vários níveis para todas as organizações. A 31000 não é apenas uma norma, ela tem uma série de normas. 31073 é a norma de vocabulário, 31010 é uma norma específica sobre técnicas e métodos para avaliação e análise de riscos, né? Temos gestão de riscos agora tem algumas normas em andamento sendo trabalhadas no Comitê Internacional da ISO. Eu represento o Brasil na delegação, como chefe da delegação brasileira, e nós temos trabalhado em vários outros documentos. Tem um documento específico, por exemplo, que foi publicado recentemente, que é a gestão de riscos em viagens, né? Então, principalmente aí os impactos sociais que envolvem a questão de viagem. Já tem um subconjunto desses riscos em viagens, que são viagens da juventude, né? Então, são viagens bem específicas, mas tem também na linha da série 31000 riscos jurídicos, gestão de riscos legais, né? E uma novidade para vocês, já que a gente está falando de tendência, né? Então, não resta dúvida que a tendência é que a 31000 se torne cada vez mais presente, mais forte, aqui no Brasil, principalmente, por nós termos a versão brasileira traduzida pela ABNT, TCU, vários outros órgãos reguladores que utilizam a ISO 31000 como norma-mãe, norma-fonte, referência para a implementação de gestão de riscos em todas as áreas, em todos os setores, em todos os segmentos. Novidade, tendência. A última reunião da ISO, que aconteceu agora, final de outubro, a versão atual da ISO é uma versão de 2018, né? Portanto, nós temos 5 anos. Quando uma norma da ISO ela passa 4 ou 5 anos, ela passa por um processo de revisão onde os países precisam confirmar a norma atual ou desenvolver uma nova versão, né? Então, a ISO 31000, que é a boa notícia, ela foi confirmada. Então, a ISO continua em vigor, continua valendo a versão que todos nós conhecemos. E já em paralelo, essa semana já tem uma primeira reunião da ISO Internacional, já começa-se a trabalhar uma nova versão da ISO 31000, que, em termos de tendência, a gente sabe aí que não é um processo rápido dentro da ISO, embora a gente tenha aí o modelo Fast Track, é esperado aí que daqui a 2 ou 3 anos a gente tenha uma nova versão da ISO 31000, onde, em termos de tendência, a gente não espera grandes mudanças, né? Algumas melhorias, alguns assuntos e temas que precisam ser um pouco mais clarificados, mas, em termos gerais, a ISO 31000 continua forte em termos de tendência, podem apostar nessa norma. Bom, podem apostar também, em termos de tendência, que cada vez mais o mundo se torna digital e cada vez mais
os inimigos também são digitais, né? Então, essa preocupação com a segurança cibernética, os incidentes cibernéticos, em termos de tendência, eles não vão diminuir, eles vão aumentar. Então, por mais que haja um investimento nas organizações para que a gente melhore a nossa proteção, também do outro lado, os mecanismos de vulnerabilidade, os ataques, as ameaças também aumentam assustadoramente, né? Então, fica aí como referência, em termos de incidente cibernético, a nossa grande norma de referência da série 27000 a 27001, né? Tem a 27032, que é uma norma específica de segurança cibernética, a 27005, específica de segurança da gestão de riscos em segurança da informação, né? Os controles do CIS, né, que também fazem referência ao CISRAM, Risk Assessment Method, né? Então, em termos de tendência, fortalecer cada vez mais a 27000 como a grande norma de gestão de segurança da informação e toda a série, né? E nos preocuparmos mesmo porque os problemas com segurança cibernética eles não vão diminuir, eles vão aumentar e é preciso que as nossas organizações estejam cada vez mais preparadas para esses novos desafios, né? Então, esse desenho até foi apoiado aí pela inteligência artificial, né? Eu gosto muito de uma charge onde mostra um profissional de segurança da informação que ele estava numa mesa de crianças, né? E, de repente, lá a mesa do board chama o executivo de segurança para participar da mesa de adultos, né? Então, está na hora de segurança da informação ser tratada num nível mais alto, né? A 27014 é a norma da ISO que fala sobre governança e segurança da informação. Então, nessa charge, por exemplo, a gente tem aí essa ideia aí de que o profissional de segurança ele foi convidado, de fato, a participar aí da reunião de diretoria, a reunião do conselho. Já existe uma estatística de que existe um grande número de conselhos de administração das organizações que têm requerido, né, como requisito, profissionais conselheiros que tenham visão de segurança da informação, competência em segurança da informação. O IBGC já lançou seu curso de formação de segurança da informação. Então, tendência. De fato, segurança da informação não vai ser segurança cibernética um assunto apenas dos técnicos. Cada vez mais é um assunto que envolve os executivos, cada vez mais é preciso uma linguagem executiva para que a gente possa lidar com esse tema. É onde entra uma outra tendência, né? Isso aí tem acontecido muito forte e muito acelerado no Brasil. Ainda eu diria que a gente ainda está dando os primeiros passos, mas os principais eventos de segurança cibernética no mundo inteiro tratam desse assunto, que eles chamam de CRQ, né? A abreviatura do Cyber Risk Quantification, que é a capacidade que a gente já tem, né, de dimensionar ou avaliar não apenas que o risco é alto ou muito alto, né, mas avaliar o quanto, né, o risco monetário, o número financeiro desse risco cibernético, né, seja um risco de ransomware, um risco de violação de dados, um risco de vazamento de dados pessoais, né, tudo isso, um risco de indisponibilidade de sistemas, né? Então, para esse efeito, a ISO 31010 é uma norma que tem 34 técnicas de avaliação de risco, algumas delas são técnicas de quantificação, né? A 27005 é a gestão de riscos em segurança da informação e ela usa muito uma abordagem que é top-down, uma abordagem que é chamada baseada em eventos, que é fundamental para que a gente possa fazer a quantificação do risco. Não dá para a gente querer ser tão granular na hora que a gente quantifica a métrica financeira de cada um desses riscos. E o Open Fair, que é um padrão aberto, que eu diria assim, um grande padrão para quantificação de riscos e que hoje eu diria que é a base de que a gente possa fazer o CRQ. Então, tendência é que cada vez mais as áreas de gestão de riscos, as áreas de segurança cibernética, utilizem modelos de quantificação de riscos para que possam falar essa linguagem executiva, conversar dentro dessa perspectivas. Seja por iniciativa própria, né, tudo isso vai acontecer em termos de tendência, seja por conta das regulamentações, né? Muitas vezes a gente sabe que as empresas, por uma questão de compliance, por uma questão de atender à lei, né, elas precisam investir em segurança, elas precisam investir em privacidade e proteção de dados pessoais, precisam investir em governança, precisam investir em uma série de coisas e vem aí mais regulamentação, né? Vem aí mais cenários, principalmente no mundo de segurança cibernética e proteção de dados pessoais. Vem aí as novas leis, novas regulamentações, né? No caso, a LGPD não é uma lei nova, mas as regulamentações da NPD, que o doutor Fernando vai falar um pouquinho sobre isso, são muitas questões importantes. Em termos de normas, em termos de tendência, né? A 27557 é uma norma importante,
que é uma norma de gestão de riscos em privacidade da série 27000. A 27701 é a norma específica de segurança em privacidade e proteção de dados pessoais. Todas essas normas que eu acabo citando, pessoal, têm a sua referência aqui no Brasil traduzida pela BNT. Né? Então, apesar de nos slides estarem encostando apenas como se fosse sendo uma norma ISO, nem sempre apenas uma norma ISO, né? Muitas delas são ISO e IEC, né? Mas o nome completo da norma é a ABNT, porque ela foi traduzida e adotada pela ABNT, NBR como uma norma brasileira, né? E aí segue o caminho do número da norma. Né? O CIS Privacy Guide também, que é um guia de privacidade do CIS, que para quem utiliza o modelo dos 18 controles do CIS, reforça bastante aí a nossa capacidade para implementar modelos e controles para especificamente proteção dos dados pessoais, né? E nessa linha, né, de novas regulamentações, né, a gente antevê como tendência, né, e aí isso já está acontecendo na Europa, à direita ali o DORA, que é uma lei, como surgiu, por exemplo, a GDPR, né? GDPR surgiu na Europa especificamente para tratar de assuntos de proteção de dados pessoais, e agora algumas normas começam a apontar a direção de normas específicas que vão exigir das empresas a chamada resiliência organizacional, principalmente no mundo digital, né? Onde a gente sabe que muito da sociedade depende dessa infraestrutura digital, dos bancos, das empresas de telecomunicação, até mesmo estruturas físicas, como área de energia, distribuição de petróleo, são hoje controladas pelo mundo digital. Então, vem aí uma série de normas e uma série de legislações, sem dúvida, que reforçam essa importância de gestão de continuidade de negócio, de resiliência organizacional, especificamente sobre GCN, a 22301 e a 22313, na verdade, toda a série 22 e 300, né, que lidam com essa questão de gestão de continuidade de negócio, é uma base para que a gente possa, de fato, garantir que, se um problema acontecer nas nossas organizações, e vai acontecer, a gente esteja cada vez mais preparado para reagir ou responder tempestivamente a esses incidentes, a essas crises, a essas catástrofes que possam acontecer, garantindo, assim, então, a continuidade dos negócios da nossa organização. E já que a gente fala em tendência, o objetivo é exatamente esse, né? Algumas dessas tendências, né, elas acontecem de uma forma muito rápida, e se a gente não tiver ligado, se a gente não tiver antenado, seja como uma ameaça, ou seja como uma oportunidade, a gente pode perder esse bonde, né? Então, é assim que eu fecho essa live, essa apresentação inicial sobre gestão de riscos e tendências para 2024, falando sobre inteligência artificial. Não dá para a gente não falar sobre esse assunto, que é um assunto que está impactando todas as empresas, toda a sociedade, as pessoas, o mundo inteiro impactado por isso. E a nossa preocupação, né? Claro que assim, a gente lembra daqueles filmes, o Terminator, o Exterminador do Futuro, né? Inteligência artificial dominando o mundo, destruindo a civilização, destruindo a humanidade, né? E por conta disso, uma preocupação muito grande, né? Para que a gente garanta, em termos desse nosso futuro, uma inteligência artificial ética, uma inteligência artificial responsável, uma inteligência artificial inclusiva, né? Que não seja discriminatória, né? E tudo isso, algumas normas e legislações já têm surgido em termos de tendência para a gestão de riscos em inteligência artificial. Especificamente, de novo, essas duas normas ISO já foram publicadas aqui no Brasil. ISO 23894 é a ISO de governança em inteligência artificial, né? O que remete já a essa ideia de que os nossos executivos, além de se preocupar com segurança cibernética, também devem estar ligados e impactados. Eu tive, mês passado, num grande evento em Dubai, né? E foi interessante porque eu tive algumas reuniões de articulação política lá em Dubai, e uma dessas reuniões foi com o ministro de inteligência artificial de Dubai. Eu fiquei assim, gente, como pode assim, um país ter um ministro de inteligência artificial? E vim entender depois que existe um programa de governo lá em Dubai, que é chamado Dubai 2040, onde procura antever desde agora o que vai acontecer com o mundo em 2040 e começando a pensar desde agora soluções para esses problemas que ainda nem surgiram, mas que vão cada vez mais surgir. E para eles não resta dúvida, a inteligência artificial é um tema super impactante, talvez um dos mais impactantes nesse momento, que merece, no caso aí de um país, até, quem sabe, a criação de um ministério específico, mas dentro das nossas organizações, quem sabe, uma diretoria específica, ou, no mínimo, um grupo de estudo específico, né? Porque esse tema é um tema muito especial e gestão de riscos vai precisar
trabalhar esse item também. A 38507 é uma norma específica de gestão de riscos em inteligência artificial. Em termos de compliance, né, já que a gente está brincando aqui, GRC, governança, risco e compliance em inteligência artificial, o projeto de lei 2338, né, que é um projeto de lei brasileiro que lida exatamente sobre esse assunto para uma inteligência artificial mais ética e responsável, né? Então, como eu falei, para terminar aqui essa nossa live, né, cada vez mais a gente não morre de tédio, né? Uma novidade a cada dia, né? A gente já estava bastante impactado aí com o chat GPT, essa questão da inteligência artificial generativa, e ontem o Google anunciou o Gemini, né? Gemini é a inteligência artificial do Google, né, que vem sobrepor aí ao Bard, né, que a gente já conhecia através da busca do Google, né? Mas o Gemini é muito poderoso, né? Inclusive, eu ainda não tive tempo de testar, já convido os amigos aí também a gente discutir um pouco mais sobre esse tema, né? O próprio Google publicou um benchmark de 18 itens, né, de testes, né? E desses 18 itens, o Gemini passou já o ChatGPT em 17 desses itens, né? Apenas nas questões que envolvem mais o nosso convívio social, o ChatGPT foi vitorioso, na visão deles, é claro, né? Mas o Gemini, ele não só ele lida muito bem com as questões do chat, né? Do que é a inteligência artificial escrita, gerando textos, né? Mas lida muito bem e até melhor com imagens, né? Então você submete uma imagem, ele é capaz de interagir com essa máquina, isso impacta vídeo monitoramento, impacta LGPD, e também agora a terceira grande novidade, que também é a gerativa em termos de voz, né? De som. Né? Então, não só saber interpretar os sons, mas de uma certa capacidade também de gerar e produzir sons que, na verdade, podem ser conversas, textos em vários idiomas. Né? Então, tudo isso, gente, um impacto muito grande. Eu convido vocês a ficar ligado o tempo inteiro, né? Abrange muito estudo, a gente tem que estar o tempo todo antenado, né? E aí, em termos de tendência, né? Convido também um convite que vocês assinem, vou pedir aí para a Gaia e o Lucas, se puderem colocar o link com a minha newsletter semanal sobre cybersecurity boas práticas. Eu tenho falado todas essas normas que a gente falou. Normalmente eu tento antever um pouquinho quando a norma já entra em consulta nacional, mas depois de publicada também, para que a gente possa ter aí uma espécie de resumo. É uma sopa de letrinha e de números muito grande, né? De forma que a gente possa orientar. Então, em termos de tendência, essa newsletter já tem mais de 9.500 assinantes. Eu acho que a gente vai, em termos de tendência, atingir 10 mil antes da virada do semestre do ano que vem, né? E eu convido vocês a me ajudarem a bater essa meta aí de alcance. Fiquem à vontade também de sugerir temas, de conversarmos aí, trocar ideias sobre esse assunto nas redes sociais, especificamente no LinkedIn. Bom, para terminar, acho que a Gaia e o Lucas já colocaram para vocês aí o link também das soluções da Módulo. Eu tenho certeza que uma grande tendência é que vocês procurem a Módulo para falarmos sobre esses temas, seja numa palestra, uma reunião específica para as empresas de vocês, seja testando, usando, conhecendo as nossas soluções para esses variados temas de risco, privacidade e segurança cibernética. Bom, pessoal, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e passar a palavra para o Dr. Gilberto Martins, e lembrando que vocês podem interagir aí pelo nosso chat, nós, inclusive, mandar perguntas e nós vamos respondê-los ao final das apresentações. Obrigado, bom dia. Até já. Bom dia a todos. Alberto, muito obrigado. É sempre um prazer muito grande, né? Essa com amor, a sintonia andar na frente e traduzir complexidade em simplicidade, né? Cada vez mais a gente vê que o uso de dados, né, tem benefícios assim impressionantes, estão crescendo assim de uma forma. A ciência de dados deixou de ser assim ficção científica, ferramentas de BI são cada vez mais poderosas. Por outro lado, como o Alberto bem salientou, os ciberataques estão crescendo de uma forma assustadora, né? Então, para a gente ficar na coluna do benefício e não na coluna dos problemas, a gente precisa planejar. E quando a gente vai planejar, a gente precisa pensar em curto prazo e médio prazo, né? E olhar as tendências, sendo que tanto as tendências locais, supor, como meu colega, meu sócio, Fernando Burgui, vai mostrar, e aproveito para agradecer ao Fernando aqui a ajuda que ele me deu com os slides, se a NPD atrasa em definir as funções do DPO,
eu não posso deixar de ter um DPO e ficar esperando, porque a lei exige, né? Também, se a NPD atrasa em modelo de resposta a incidentes, eu não posso ficar aguardando. Então, isso da gente não poder ficar aguardando significa buscar as tendências internacionais, né? Que são um cenário com uma quilometragem de 4 décadas, enquanto a gente aqui com LGPD, a gente tem 5 anos na melhor hipótese, os artigos que entraram em vigor sem prazo de carência de 2 anos, né? Então, é fundamental a gente olhar as tendências internacionais. Eu, nessa semana próxima, eu estou indo para um país como consultor das Nações Unidas para tratar de ajudar na legislação de identidade digital, né? Aliás, a gente, a partir do ano passado, a gente, no Brasil, tem a Carteira de Identidade Nacional, que tem uma versão digital. Qual a importância de olhar isso, né? Porque a identidade digital nacional, ela passa a ter um poder legal de autenticação assim superoficial. Então, as preocupações que eu tenho de multi-autenticação passam a ser influenciadas por esse tipo de coisa. Então, olhar para fora é sempre muito importante. É um efeito Orloff, né? Acontece aqui o que já aconteceu lá depois, aconteceu lá anteriormente. Então, aqui eu vou estar falando rapidamente da adoção acelerada da IA, que o Alberto acabou de destacar também, a evolução de ambientes, né, os riscos da cibersegurança, os direitos, a fiscalização e os bancos de dados, né? Bom, a gente tem, quando a adoção de IA generativa, e o Alberto destacou também o projeto Gemini, né, do Google, né, e ela está sendo regulamentada em outros lugares, né, inclusive na Europa, né, com o AI Act, e isso está vindo numa aceleração muito grande. Aqui a gente, no Brasil, a gente tinha o PL 2338 e terminou ontem a janela no Senado para contribuições para fazer uma consolidação geral. Então, o Senado agora vai pegar todos os projetos de lei sobre IA, vai dar uma consolidada e em 12 de janeiro vai ter uma solução nova que provavelmente vai ser a solução brasileira de regulação de IA, né? E aí a gente está falando de governança interna, né, para administrar a IA dentro das organizações, transparência de e né? Autocompliance, inclusive autorregulamentação pela indústria, né? Também a gente tem aí super interessante esse presidential order, essa ordem presidencial nos Estados Unidos. Por quê? Porque ela é um pupurri, é um apanhado geral em relação ao IA. Então, ela não trata apenas assim das decisões automatizadas, da transparência, ela trata em colaborar com o governo, quais vão ser os padrões de segurança. Então, é uma pauta super completa. O que a gente pode perceber é que a IA deixa de ser uma situação pontual e dentro das organizações, como você tem uma política de segurança da informação, uma política de compliance, outras políticas mais, possivelmente você vai ter que ter uma política de IA, né? O Alberto acabou de dizer, eventualmente, tem uma diretoria de IA. Então, IA passa a ter uma abrangência muito maior nos aspectos de política corporativa, por exemplo, né? As normas de proteção de dados, né? Elas varreram o mundo, né? Agora, 75% da população mundial já vai poder estar alcançada pelas normas de PDP, né? E elas continuam se inspirando no GDPR, mas não apenas a verdade de. Então, todo mundo está olhando o GDPR, mas está olhando também as normas estaduais e o projeto de lei nos Estados Unidos, né? O modelo no Japão, o modelo australiano, o modelo italiano. Então, as fontes agora são mais variadas, né? A gente tem o DPIA, que era alguma coisa recomendável, mas agora é obrigatório, né, em alguns países. Então, para algumas situações críticas, o DPIA é obrigatório, né, essa é a tendência. DPOs. Em alguns países, o DPO deixa de ter uma autonomia maior e passa a receber
a influência de regulações estatais, né? Em países assim, muito variados, né? Países de governo mais forte, mais centralizado, como a China, e países elas podem ser expandidas, né, para abranger inteligência artificial. Então, esse cruzamento entre dados pessoais e inteligência artificial passa a ser tratado em conjunto. Aqui no Brasil, a gente tem a manifestação da NPD dizendo que ela também pode e deve participar em assuntos de IA, né? E novas normas vão o uso do que a gente está mais falando apenas de proteger dados, mas também de como compartilhar dados. Qual é a taxa, qual é o valor que eu tenho que pagar pelo reuso de dados? Quais são os dados que nascem privados, mas podem ser apropriados publicamente? Então, a gente entra num outro patamar, num outro cenário que não é só de proteção. 30% de aumento de casos de ransomware esse ano, e com expectativa de crescerem, né? Resposta regulatória: Estados Unidos, então, passou a requerer e expandir o uso de relatórios de incidentes de cibersegurança. A gente já vai ver um caso de prisão, condenação criminal nos Estados Unidos, porque o CISO, o responsável pela cibersegurança, omitiu o incidente. Então, fiscalização e sanções na Europa contra falhas de segurança e vazamentos não comunicados. Então, não dá, olhando para fora, não dá para a gente se fiar de que a NPD ela começou com sanções mais modestas, porque a própria NPD diz que ela começou assim porque ela está na fase educativa. Então, rapidamente, é previsível que rapidamente a NPD passe para uma outra fase, aumentando assim a baliza das sanções. Com relação à portabilidade e fiscalização, a gente já tem algumas regulamentações importantes na Europa e no Reino Unido. No Reino Unido, existe um projeto de lei que é extremamente completo, né? Então, é como se a LGPD ela fosse incorporada não só da proteção em si, mas também dados comerciais, não só dados pessoais, mas dados comerciais. Então, para quem dizia, não, a LGPD não trata, por exemplo, de spam, mala direta eletrônica, esse tipo de legislação novo, né, a nova geração das leis, elas tratam não só de dados pessoais, mas de dados comerciais também. A gente europeia, auditoria na implementação de direito de acesso, né? Não só proteção, mas também o direito do acesso. A fiscalização está aumentando. Agora, a Federal Trade Commission nos Estados Unidos, ela está determinando o expurgo, a eliminação de dados e de algoritmos. Então, isso está embrionário, já existe lá na LGPD, dentre as sanções, a possibilidade de suspensão, etc., e passou agora a ser prática corrente em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Onde houve também a prisão do executivo de cibersegurança da Uber, né? Acusado de ter assim silenciado sobre incidentes de vazamento de dados de milhões de pessoas, de usuários, né? Então, a gente não está falando mais de sanção meramente administrativa e pecuniária, de dinheiro, a gente está falando agora também de implicações criminais. No Brasil, o projeto de lei, entre aspas, da LGPD criminal está avançando. Então, isso que já está acontecendo nos Estados Unidos é bem possível que passe a acontecer aqui também em curto, médio prazo, né? O fluxo de dados, assim, o framework entre Europa e Estados Unidos, que foi anulado na versão anterior, já tem um substituto. Então, como um país vai ser reconhecido por outro país ou por outra região, é alguma coisa que já tem agora uma certa maturidade, e na hora que a gente tiver transferências internacionais de dados pessoais sendo avaliada pela LGPD e pela NPD sobre se pode ou não pode transferir dados para determinado país,
a gente já tem agora um modelo mais maduro de framework, que é esse entre Europa e Estados Unidos na versão nova, né? O Reino Unido está focando em resultados mais do que em multas, né? Mais nos prejuízos e tal, e nas ações de suspensão, e auditoria, inclusive, com relação a cookies, que é uma coisa que estava também meio dormente e que esse agora projeto de lei, que é o UK Data Protection and Digital Information, não é só Data Protection, é Digital Information em geral também está tratando. É isso que eu tinha separado rapidamente para comentar. Agradeço mais uma vez o convite e o interesse e fico disponível depois para a fase de perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Gilberto. Acho que agora temos o doutor Fernando Borghi, falar um pouquinho sobre a NPD, que vem por aí. Spoiler, doutor Fernando. Bom dia, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui das tendências aqui do Brasil, né? Que a NPD tem projetado para o ano que vem, e um pouquinho também do projeto de lei de inteligência artificial. Vou pular essa introdução, é mais para vocês terem esse resumo, né, quando vocês receberem esse material, e vamos direto. Bom, a NPD, muito utilmente, tem publicado a própria agenda regulatória no site deles, então vocês podem ter essa consulta rápida na agenda regulatória deles lá, e onde eles identificam o que eles estão planejando para fazer nos próximos meses e próximos anos. Então, eles estão tendo esse compromisso de divulgar os próprios trabalhos. Não necessariamente eles têm cumprido isso, tá? Tem algumas coisas que estão atrasadas, mas pelo menos é algo que já ajuda a gente a se planejar nos gastos dos nossos recursos, né? Que é sempre ideal essa priorização. Bom, um tema que eles planejaram para o ano que vem, mas que já está atrasado, é a regulamentação sobre os direitos dos titulares. Tem um monte de coisa em aberto ainda para falar sobre isso, que a gente acaba tendo que buscar no GDPR, que é ali o melhor benchmark para a gente usar, né, dentre outros frameworks. Então, o que a gente tem de, vamos chamar de lacuna ainda na legislação? Conteúdo e forma ao direito de informação. A gente sabe que a gente tem que informar o titular sobre o que a gente faz com os dados dele antes de tratar os dados, né? Então, como é que a gente vai passar isso para ele? Qual o nível de detalhe que a gente tem que descrever o tratamento nas políticas, né, nos comunicados? E qual o nível de linguagem também? A gente sabe que a linguagem pode variar e precisa variar conforme o entendimento da pessoa. Então, se for uma criança, um adolescente, um idoso, esse grau de detalhe ele pode acabar variando, mas isso não está muito claro sobre como fazer isso na legislação brasileira. O próprio conteúdo dos direitos em geral, né, a forma que o titular vai fazer esse requerimento, precisa ser apenas um endereço de e-mail, como o canal do DPO, precisa ser uma coisa mais robusta, como uma ferramenta de portal, onde a pessoa coloca ali as informações. O controlador pode apresentar um formulário para que a pessoa descreva exatamente o que quer, para que, né, a pessoa não faça um requerimento genérico do tipo, quero todos os meus dados. E aí o controlador fica na obrigação de tentar entender o que a pessoa quis e ter que percorrer bancos e bancos de dados à procura dos dados daquela pessoa. Os prazos de resposta também ainda estão em aberto, né? Usualmente tem se aplicado 15 dias, mas a lei ela usa isso de forma analógica, né? Não necessariamente vão ser 15 dias. A gente imagina que sim, porque isso acaba sendo o benchmark europeu. Também as justificativas de impossibilidade. A gente sabe que o controlador ele pode não conseguir responder aquele pedido. Então, o que vai ser aceito como justificativa? Será que melhores esforços vão ser aceitos, como é também na Europa? Ou será que isso não vai ser aceito? Ou responde ou não responde e aí é punido? A gente tem essas dúvidas. Interoperabilidade também é um ponto importante, né, até para o direito de portabilidade, que esse ano vai ser o tema escolhido para estudo lá na Europa também, em 2024. Né? O conteúdo da revisão das decisões integralmente tomadas em tratamentos automatizados. Então, como é que vai ser feita essa revisão? Né? A gente passou por uns períodos em que a lei dizia que a revisão tinha que ser humana, mas depois tiraram esse humano. Então, como é que vai ser essa revisão? A revisão vai ser simplesmente passar de novo pelo mesmo algoritmo para dar o mesmo resultado?
ficou um pouco em aberto. E também os limites do segredo comercial e industrial, né? As empresas não são obrigadas a revelar os próprios segredos, mas se elas têm que passar informação, qual vai ser essa fronteira? Né? Por exemplo, para tratamentos totalmente automatizados, existe ali a possibilidade de uma auditoria da ANPD. Mas será que a gente confia o suficientemente na ANPD para revelar segredos comerciais e industriais? É um assunto bem delicado. Comunicação de incidentes. Esse aqui é campeão já de dúvidas. Só mês passado, a gente lá no escritório teve 2 incidentes em que todo mundo ficou desesperado para notificar, e a gente, analisando o caso, disse, pessoal, não precisa notificar, porque não há risco de dano grave. Né? Também é um tema que está atrasado lá pela ANPD. O prazo e a forma da notificação pública estão em aberto. Qual é o prazo? Na Europa, entende-se que é 72 horas, mas a ANPD já sinalizou numa publicação no site dela que vai entender 48. Ok, mas 48 horas, mas contadas de quando? É da suspeita do incidente? É de uma certeza razoável de que alguma coisa realmente aconteceu? Porque o controlador ele tem o direito de investigar. Né? Ele não pode simplesmente suspeitar que aconteceu uma coisa, divulgar e depois descobrir que não gera risco de dano para ninguém. Ele vai ter se queimado publicamente, né? Vai ter prejudicado a própria imagem por conta de um cumprimento de uma lei. Isso não é muito aceitável. Né? O controlador tem que ter o direito de investigar para poder ter certeza de que tem que notificar aquilo. Até para entender também que tipo de medidas ele vai sugerir a todos que tomem, que tipo de medidas ele vai tomar também. É claro que esse direito gera a obrigação também dos agentes de tratamento terem ferramentas, as ferramentas necessárias para investigar. Né? A gente não pode ficar dando a de João sem braço, né? Dizendo que estou investigando aqui, mas vou demorar um mês para investigar. Não, isso aí também não vai ser aceito, é um pouco irrazoável. E também a forma de notificação pública está em aberto. Né? A gente sabe que os agentes de tratamento têm que notificar o público em geral, mas como é que isso vai ser feito? É por edital? É por publicação em jornais? É por e-mail diretamente à pessoa? É por carta? Isso ainda está em aberto. E é algo que ano que vem a ANPD pode definir. Então é bom, nesse período, nesse interregno, a gente já buscar algumas soluções na legislação europeia. Transferência internacional é um tema cuja consulta pública foi encerrada em meados de 2023. É um tema importante também, né, por conta da globalização. A gente está utilizando a todo momento operadores, nuvens lá de fora. Então, como é que a gente vai regularizar essa transferência internacional? Bom, a lei ela já diz ali que algumas salvaguardas têm que ser adotadas, né, têm que ser aplicadas além das hipóteses de tratamento, das bases legais. Então, como é que a ANPD vai olhar essas salvaguardas? Né? Por exemplo, a primeira delas são países com legislação adequada. A ANPD vai julgar alguns países como adequados para receberem dados pessoais provenientes do Brasil para alguma operação de tratamento. Como é que ela vai julgar isso? Essa consulta pública, em cima de uma minuta de resolução, já traz ali algumas previsões acerca disso. Né? A gente já pode, né, imaginar que Europa e os países que a Europa considera como adequados também serão considerados como adequados aqui. Tá? A ANPD também vai tratar de cláusulas contratuais específicas. Né? Quem vai fiscalizar essas cláusulas contratuais específicas, né, que vão ser adotadas para transferências internacionais específicas? Né? A gente pode usar qualquer cláusula? Não. Se a gente usar, a ANPD vai ter que auditar essa cláusula. Como é que isso vai ser feito? Isso já tem nessa minuta também, que vai ser aprovada, né, espera-se no ano que vem. As cláusulas contratuais padrão também, que vão ser a regra, eu imagino, né, que são aquelas cláusulas elaboradas pela própria ANPD, assim como a Anatel tem cláusulas padrão, a ANS tem cláusulas padrão, né, para planos de saúde, a ANPD também vai publicar cláusulas padrão, que vai esperar que os agentes de tratamento em geral utilizem, né, nas transferências internacionais. E usando essas cláusulas, a ANPD vai entender que a transferência é lícita. Normas corporativas globais também, né, para grandes grupos econômicos, como é que eles vão transferir entre si esses dados pessoais se as diferentes entidades estiverem em países diferentes. Isso também está
cuidado nessa minuta de resolução que deve ser aprovada após a análise, né, de todas as sugestões da sociedade civil que foram feitas na consulta pública desse ano. Por fim, selos, certificados e códigos de conduta não foi algo cuidado nessa minuta. Então, é uma salvaguarda que a gente ainda não tem uma previsão de quando que vai ser adotada. Na prática, como é que isso serviria, né? Se o importador do dado, né, lá fora, fora do Brasil, tem um selo, pode ser que a NPD aceite esse selo para considerar a transferência internacional como lícita. Mas isso ainda não está muito claro. Isso imagino que vai ser cuidado quando a NPD tratar do reconhecimento de certificados e códigos de conduta, né, que vai ser um assunto à parte. Relatório de impacto, também outro tema importantíssimo, muita gente, né, correndo para fazer o que é muito bom, né, é algo complexo de fazer e é bom a gente já ter na gaveta algo mais ou menos preparado, porque a gente não sabe ainda qual o prazo que a NPD vai pedir, por exemplo, para quando fiscalizar alguém, né, isso ainda não está certo nas resoluções. Por outro lado, a gente já tem algumas sinalizações, né? A própria NPD já divulgou algumas orientações na sua página sobre relatório de impacto, quando que tem que ser feito, quando que é bom que seja feito, qual o conteúdo, né? Mais ou menos uma descrição ali do tratamento, os riscos identificados e as medidas de segurança, uma análise das medidas de segurança necessárias ali que o controlador entende. O governo federal também possui um template, né, que a gente entende que vai ser o adotado aí por órgãos públicos e que eventualmente vai ser também aceito para a iniciativa privada, certo? Encarregado, outra questão que gera muita dúvida. A gente sabe que quando começou a vigência da LGPD, a maior parte das empresas, né, que se preocupou com a adequação, nomeou um funcionário interno para ser o encarregado, normalmente uma pessoa ali que já tinha alguma função dentro da empresa e continuou tendo aquela função. Não necessariamente isso vai ser bem aceito pela NPD. Por quê? Porque pela minuta da resolução sobre o encarregado, cuja audiência pública foi na semana passada, já se aponta que a NPD vai usar algumas diretrizes parecidas com as europeias, tá bem? Não vai ser aceito que o encarregado tenha conflito de interesse com outras funções da empresa, né? O encarregado precisa ter independência, né? Ele não pode ter poder decisório sobre como utilizar aqueles dados pessoais para as finalidades de negócio da empresa. O encarregado ele tem que ser uma pessoa um pouco externa para ter essa autonomia, essa independência e fazer recomendações à empresa. No sentido, empresa, recomendo que seja feito dessa maneira. E a empresa vai discutir, vai decidir se aplica ou se não aplica, né? O encarregado não pode ser punido por algo que a empresa deixa de fazer. Aliás, esse é um ponto tratado na minuta também, né? O encarregado ele não é responsável pela conformidade da empresa. Ele é responsável pela orientação, mas não pela conformidade. O encarregado não decide nada, ele apenas recomenda, ele opina para analisar os tratamentos feitos e dizer, olha, isso aqui está errado, isso aqui pode ser um pouco melhor, isso aqui não pode ser feito, ou isso aqui pode ser feito, mas de um jeito diferente. Essa é a função principal do encarregado a nível de orientação, além daquelas de servir, né, de um porta-voz ali para a NPD e para os titulares. DPO pessoa jurídica, isso também está cuidado, né, pela minuta, é autorizado que o DPO seja uma pessoa jurídica, a gente está vendo aí algumas, né, organizações já oferecendo esse serviço de DPO as a Service, né, a gente está oferecendo isso também. A questão de grupos econômicos, um grupo econômico inteiro enorme pode ter um encarregado ou é preciso de mais encarregados? A NPD parece estar seguindo por um caminho de admitir mais de um encarregado, e o critério o encarregado tem que ser capaz de enxergar a empresa como um todo e falar com a empresa como um todo. Se a estrutura for muito grande, isso pode ficar um pouco prejudicado. Então,
é possível que empresas tenham mais de um encarregado. Isso está previsto lá nessa minuta que imaginamos que seja aprovada no ano que vem. Sobre encarregado era isso. Hipóteses legais é um tema que a ANPD também está cuidando, né? A ANPD iniciou a cuidar desse assunto com o legítimo interesse, que costuma ser a base legal mais polêmica, né? Que não é muito bem explicada. Teve uma consulta pública sobre o estudo preliminar no ano passado, e esse estudo tem ali umas 30 páginas, né? É bastante útil para tentar entender como é que a ANPD vai enxergar o legítimo interesse. Então, ela tenta explicar o que é legítimo interesse, que é uma questão um pouco mais etérea. Ela tenta dar exemplos ali para dizer o que é legítimo interesse, e nesses exemplos dá para ver bem que vai ser entendido como legítimo interesse tratamentos secundários que não surpreendem a pessoa física na ponta. Então, por exemplo, uso de contato de emergência pode ser cuidado pelo legítimo interesse, né? Você está usando aquilo ali para proteger a pessoa, você está trazendo um benefício para aquela pessoa, né? Ou então, o uso das informações de uma pessoa para investigações de compliance. Isso pode acabar caindo também no legítimo interesse. Ou então, envio de notícias sobre novos produtos da empresa. Se esses produtos forem associados aos produtos que a pessoa já contratou, pode entrar no legítimo interesse. Mas se for algo muito diferente, pode ser que não entre. Então, o legítimo interesse acaba mexendo muito com a legítima expectativa do titular. Se vocês entenderem que o titular vai se surpreender com aquilo, talvez esteja falando do legítimo interesse. Mas se ele já espera que a empresa faça aquilo por ele, isso pode estar no legítimo interesse. E como é que a gente vai analisar isso? A gente vai fazer o LIA, né, o Legitimate Interest Assessment, que a gente está chamando aqui no Brasil de teste de balanceamento. A gente vai... É um documento que nessa minuta tem um template, né, em que a gente vai documentar, registrar a nossa visão sobre o caso. O que a gente está querendo com aquele dado, o que a gente entende que a pessoa espera, o que a gente falou para a pessoa, como a gente explicou isso, quais são os riscos envolvidos, qual o benefício que a pessoa está tirando daquilo. Então, tudo isso é analisado para ter uma conclusão ali no final. De novo, já tem um template pronto nessa minuta que deve ser aprovada no ano que vem. Então, vale a pena utilizar para os tratamentos de legítimo interesse. Outras explicações que já estão em vigor são aquelas que encontram-se no Guia Orientativo de Tratamentos pelo Poder Público. Ali já tem também algumas orientações boas para entender como funciona o legítimo interesse e como fazer esse teste de balanceamento para saber se o tratamento pode ser ventilado pelo legítimo interesse ou se vocês vão precisar do consentimento, né, que é aquela última barreira nossa que a gente tenta não aplicar, mas eventualmente a gente acaba tendo, né, porque não tem outra opção. Outro tema que está previsto para 2024 é a anonimização. Polêmico também, né? Qual o limite entre anonimização e pseudonimização? Não está muito claro, né? Porque a anonimização ela é um conceito legal, ela não é um conceito absoluto, no sentido de conjunto de dados que são impossíveis de serem revertidos para identificar a pessoa. Não, a lei ela mitiga um pouco essa inversão, né? Ela diz, conforme gastos e custos, né, excessivos para reverter, ou então conforme as tecnologias disponíveis existentes ao tempo da anonimização. Como é que a gente vai entender isso? O que a NPD vai de fato entender como anonimização? Já que a anonimização ela é uma escotilha de saída para a gente da aplicação da LGPD. Se o dado é anonimizado, não é pessoal. Se não é pessoal, não se aplica a LGPD. Então, é sempre uma saída para a gente poder ter maior liberdade nos tratamentos, ou então para a gente ter uma alternativa à eliminação dos dados no final no tratamento. Terminou o tratamento? Anonimizou? Ok, não tem mais problema em relação à LGPD. Mas, de fato, o que é a anonimização? O que a NPD vai entender como anonimização? Criptografia? Não, criptografia é pseudonimização. Pseudonimização pode ser revertida. Se pode ser revertida, ainda está sob a LGPD.
Mas existem alguns casos práticos, por exemplo, em que as empresas, né, estão numa cadeia ali de produção, tem um controlador e vários operadores, né, normalmente empresas de tecnologia, em que, para a empresa de tecnologia, é impossível de reverter, porque isso já foi revertido antes, né, já foi criptografado antes, ou já foi... ou o banco de dados completo está numa empresa e uma segunda empresa operadora recebe só um pedaço daquilo e não sabe quem é quem. Será que isso é anonimização ou pseudonimização? Isso ainda não está claro. Isso gera uma insegurança jurídica para saber se operadores que recebem apenas dados soltos, né, estatísticos, que não conseguem vincular a uma pessoa específica, se eles têm que se preocupar com a LGPD ou não. Então, isso, né, pode representar ali ter um gasto ou não em relação à LGPD. Né? E, além disso, as metodologias que vão ser aceitas. Né? Se a gente procurar alguns guias na internet, existem diversas metodologias, né, que são consideradas, né, em países estrangeiros como aceitas para anonimização. Né? A inserção de ruídos, né, a exclusão de certos dados identificadores, diversos algoritmos que embaralham aquele banco de dados de uma maneira que ainda é útil para a empresa, mas que a empresa já não consegue mais identificar quem é quem. Tem várias, né, metodologias aceitas lá fora que a gente poderia utilizar, né, até essa decisão final da NPD. Criança e adolescente, ainda existem aí algumas dúvidas, né? Esse ano, no início do ano, a NPD emitiu aí um enunciado para tirar uma dúvida que alguns, né, doutrinadores ali do direito estavam querendo criar, né, dizendo que para criança e adolescente só vale consentimento. Não é isso, né? Aquelas regras de consentimento que estão na lei valem quando a base legal for o consentimento para a criança, mas quando for outra base legal, aquelas regras não se aplicam, é a base legal normal. É claro que vão existir ali mitigações, né, algumas especificidades em relação à forma como você vai informar aquela criança ou aquele adolescente sobre o tratamento de dados. Vai existir também uma diminuição sensível ali em relação ao legítimo interesse, já que o interesse protegido é o da criança e do adolescente, né, por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, tem aí alguns pontos em aberto. Por exemplo, como, falando de consentimento, né, aquelas regras específicas da lei, como é que você vai garantir que o consentimento do responsável é válido? A lei fala em melhores esforços, né, mas até que ponto a gente tem que se esforçar para ter certeza de que foi realmente o pai daquela criança, ou a mãe daquela criança que deu aquele consentimento, né? E como é que a gente vai fazer esse balanço entre o interesse da criança e o interesse da empresa? Tudo isso está ainda um pouquinho aberto. Dados biométricos, outra polêmica. Acabei de receber uma notícia aqui de que um show vai usar biometria facial na entrada. Será que isso é válido? Não sei, fiquei na dúvida. Lá em São Paulo a gente teve aquele caso do metrô, né, que estava usando reconhecimento facial no ingresso do metrô. Então, qual que é o limite para reconhecimento facial? Não está muito claro. A lei ela dá uma autorização para uso de biometria em geral, né, para prevenção contra a fraude e para fornecer segurança para o titular, ou então para processos de identificação e autenticação em cadastros em sistemas eletrônicos. Digital no banco, né? Mas processo de identificação, será que com todo o processo de identificação pode usar reconhecimento facial? Processo de identificação em recepção de condomínio pode usar reconhecimento facial? Por que o metrô não pôde, então? Isso ainda gera uma dúvida, a gente ainda está numa insegurança em relação a isso. Então, a gente espera que no ano que vem isso seja definido, enquanto isso a gente pode utilizar aí alguns benchmarks europeus, né? Então, por exemplo, com que a gente qual vai ser a exigência mínima para desenvolvimento, armazenamento, segurança e processamento, né, desses dados utilizados para biometria? Isso ainda está um pouquinho aberto. Passando para a próxima questão, padrões de segurança, né? A NPD ela tende a adotar os padrões técnicos usualmente, né, reconhecidos, ISO, NIST, né? E isso também acaba ficando relacionado ao relatório de impacto, né? Já que o relatório de impacto ele exige uma avaliação da empresa sobre as medidas de segurança aplicadas para combater certos riscos que foram identificados ali no relatório. Então, os padrões de segurança que serão aceitos ou não
e como que esses padrões vão ser exigidos para diferentes tamanhos de empresa ou diferentes segmentos, né? Que, por exemplo, tratamentos de dados sensíveis, tratamentos de alto risco, o que vai ser exigido pela NPD? Isso deve ser definido no ano que vem. E chegando finalmente à questão da inteligência artificial, né? A gente tem visto que a NPD tem, né, dado a entender de que ela vai querer ser o órgão central da inteligência artificial também. Não necessariamente isso é muito bom, porque a NPD cuida de dado pessoal. Inteligência artificial não usa só dado pessoal, usa outras informações também. Então, não necessariamente isso tem muito a ver, sabe? Vai ter aí um conflito que a gente imagina que ocorra no futuro entre essa questão. O Congresso já está discutindo algumas normas, né? Teve o marco civil da inteligência artificial, mas agora tem um outro projeto de lei também, né, que aparenta ser bem mais robusto, né, também em consonância com legislações europeias, né, então, que usam aí como princípio, né, uma inteligência artificial humanocêntrica, né, que seja voltadas para seres humanos, que sejam revisadas, supervisionadas por seres humanos, né, também a questão da discriminação, da não discriminação, né, como é que isso vai ser feito, já que, por essência, todo algoritmo discrimina situações, pessoas e coisas em grupos, em clusters, né? Então, como é que a gente vai entender o limite entre o que pode ser discriminado, o que não pode ser discriminado? É difícil isso, né? Tem várias discussões mundiais também acerca da dificuldade de você identificar limites objetivos. Então, como é que a gente vai encontrar vieses? Como é que a gente vai treinar sistemas de inteligência artificial para não ter vieses? Né? Isso tudo vem exigido, né, no projeto de lei, mas é aquela exigência em aberto, assim, não pode ter isso. Ok, mas como é que a gente vai fazer isso na prática? É complicado, né? A produção de dados pessoais, né, vai ter uma união ali entre esses dois temas. A questão da informação vai ser muito cobrada, né? Transparência, informar para a pessoa que aquele serviço usa inteligência artificial, informar para aquela pessoa os critérios que a inteligência artificial usou para chegar naquele resultado, por que aquela pessoa teve uma vaga de emprego negada, né, numa análise automatizada de currículos, a rastreabilidade daqueles algoritmos, né, poder entender como que o sistema chegou naquela conclusão. Isso está previsto. As questões da responsabilidade, né, prestação de conta também, documentar tudo, toda investigação, toda análise, toda a opinião de comitês internos, de possíveis encarregados, né, de inteligência artificial, prevenção, precaução, como analisar esses riscos, o que não vai ser admitido como risco extremo, né, risco excessivo, e também avaliações de impacto, né, a documentação ali de uma análise de risco que a empresa faz para identificar os riscos possíveis e quais as formas de mitigá-los ou evitá-los. E a questão da proporcionalidade também. Será que para essa finalidade é necessário uma inteligência artificial? Será que o uso dessa inteligência artificial é adequado? Será que a gente não tem outra solução para isso? Ou será que os malefícios que o uso disso traz são maiores que os benefícios para a pessoa física no final? Como é que a gente vai utilizar isso? Os impactos também ao meio ambiente, os impactos à saúde, né? Caso ocorra assim, algum incidente que possa causar um dano ao meio ambiente ou à saúde das pessoas, ou a infraestruturas críticas, né? Eletricidade, mercado de capitais, será exigido também uma comunicação pública sobre o que vai acontecer. Então, tudo isso vem cuidado aí nesse novo projeto de lei, que é mais completo que o Marco Civil que vinha sendo cuidado anteriormente. Então, era mais ou menos isso que a gente tinha para falar hoje. Obrigado aí pela atenção de vocês. Mais uma vez, queria agradecer também a Módulo pelo convite, né? E fico à disposição aí para as perguntas no chat. Muito obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Eu me chamo Cássio Ramos, sou líder do time de serviços da Módulo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tendências, né, de cybersecurity para 2024 e para frente, também um pouquinho. Então, vamos falar um pouco das previsões do Gartner, os frameworks, né,
detalhar um pouquinho o SIS, seus grupos de implementação, como as instituições usam o SIS e uma breve explanação sobre as nossas soluções, né? A gente tem soluções para diversos domínios aí de segurança cibernética. Eu vou focar só nesses dois aí. Bom, essas foram as previsões que o Gartner fez para 2024 e adiante, né? Então, a primeira delas, né, que em 2024, 10% das organizações, a gente falou muito sobre privacidade, elas vão fazer uso da privacidade como uma vantagem competitiva. Em 2025, os 50% dos líderes vão tentar usar a quantificação de riscos cibernéticos para orientar a tomada de decisões, mas ainda sem êxito, sem efetividade. 50% dos líderes eles mudarão de emprego e 25% vão exercer funções diferentes. Isso se deve à pressão que eles vão sofrer aí, por conta das demandas de segurança cibernética. 10% aí já em 2026, 10% das empresas terão um programa efetivo e mensurável de Zero Trust. Hoje em dia, o número é de menos de 1%. 70% dos conselhos, o Alberto falou um pouco disso, vão ter um membro de segurança cibernética com experiência em segurança cibernética. 60% desses recursos aí de detecção e investigação serão aproveitados para validar e priorizar os riscos. E 50% em 2027 já, 50% dos CIOs adotarão formalmente práticas centradas no ser humano. 75% dos colaboradores vão adquirir, modificar, criar tecnologia fora da visibilidade da TI. E em 2022 eram 41%, que é o Shadow IT. Bom, e como é que a gente endereça essas questões? A gente endereça tendo um sistema de gestão de segurança cibernética, um sistema de gestão de segurança da informação gerenciável. E gerenciável baseado em normas. O Alberto citou algumas delas. A norma mãe de todas é a ISO 31000, que é a norma de gestão de riscos. Abaixo, mais alinhado a ela, nós temos as normas que endereçam programas e gestão da segurança da informação cibernética. As duas mais famosas são a ISO 27001 e o NIST CSF. E para apoiar a implementação dos controles dessas normas, nós temos aqui os frameworks de controles. Então, nós temos a 27002, nós temos aqui o PCI DSS, que é um framework de controle para quem opera, empresas que operam cartões de crédito, e o mais famoso de todos, que é o SIS V8, que também apoia a implementação de programas de segurança da informação. E a estrutura básica, que, por exemplo, só para exemplificar aqui o NIST, na função identificar, ele tem a categoria que é o gerenciamento de ativos. O gerenciamento de ativos, na verdade, é um inventário. Esse inventário, pelo SIS, ele tem essas ações. E pela 27001 tem essas. Ou seja, o SIS ele é um framework bastante efetivo em termos de controle, porque ele detalha bem o que deve ser feito. A norma detalha o que deve ser feito, desculpe, e o framework de controle detalha como isso deve ser feito. O SIS ele provê diversos serviços. Os mais importantes aqui são os serviços de controles, né? A lista de controles, são 18 controles que devem, na medida do possível, ser implementados em ordem. Para que a gente tenha uma ideia, não há como fazer uma gestão contínua de vulnerabilidade se a gente não conhece o nosso inventário. Então, a ideia é fazer ele de cima para baixo na ordem, obviamente que na medida do possível. E os benchmarks definem para a gente os melhores controles de segurança em cada plataforma que a gente utiliza dentro da nossa corporação. Então, os melhores controles para ambientes Windows, Linux, bancos de dados, telefones celulares, etc. Então, todos, ou quase todos do nosso dia a dia, eles estão listados no SIS, nos benchmarks do SIS. O SIS ele prevê 3 grupos de implementação.
o grupo 1 é o grupo, vamos dizer, de menor maturidade. Então, ao todo, o SIS possui 153, que a gente chama de medidas de segurança, que ficam abaixo dos controles. O grupo 1, a necessidade de se implementar 56 dessas. O grupo 2, mais 74, além das 56. E o grupo 3, mais 23, além dessas 56, mais 23. Então, aqui, a ilustração é, por exemplo, o controle 1, que tem 5 medidas de segurança. Dessas medidas de segurança, 2 são fundamentais e pertencem ao IG1. Essas próximas 2, elas já são para o IG2. E a última medida de segurança do IG3. Ou seja, quem tem o IG3 implementado, tem todas as medidas de segurança implementadas, tem uma maior maturidade. Como é que as instituições ou empresas usam o SIS? Bom, a título de exemplo, o TCU fez uma grande pesquisa aí com órgãos públicos para medir a maturidade e definiu para isso quais são os controles mais importantes na visão do TCU. E são esses 5 aqui, ó. Inventário e controle de ativos, inventário e controle de software, gestão contínua de vulnerabilidades, conscientização sobre segurança e treinamento de competências e gestão de respostas a incidentes. Cada um desses controles tem as medidas de segurança que o TCU definiu que são importantes para fazer essa validação. Então, aqui no caso do controle 1, são 2 medidas de segurança. Percebam, o controle 1 tem 5 medidas de segurança, mas o TCU entendeu a importância das 2 primeiras, que tem relação com o IG1. A mesma coisa vale para o inventário de software, 3 medidas, gestão de vulnerabilidades 4, conscientização 8 e gestão de resposta a incidentes, 3 medidas de segurança. Essas foram as definições do TCU. E como é que a gente trabalha com isso? Bom, a primeira ação é medir a maturidade. Escolher um framework. Nós temos uma ferramenta chamada Maturity Manager que automatiza essa medição de maturidade, essa definição de maturidade, que pode ser feita no SIS, pelo SIS, que pode ser feita também pela 27001 ou por um outro framework à escolha do cliente. Então, aqui a gente consegue medir a maturidade atual. O método de medição de maturidade é o SIS-RAM, que é o método do SIS. Então, a gente consegue medir a maturidade atual, a gente consegue medir a maturidade que se quer atingir, ou seja, a maturidade futura. Geramos indicadores de maturidade com pontuações, com notas para cada controle e o global. E a gente também entrega um plano de ação gerenciável e relatórios a qualquer momento. Então, a ferramenta ela faz todo esse processo de forma automatizada, mede, a gente consegue obter evidências, inserir anexos, ou seja, aquilo é um processo que pode ser feito e pode ser repetido para que a gente consiga comparar essa maturidade atual e futura. Aqui são os relatórios, ações de tratamento, ou seja, a gente consegue ter uma visão gráfica de uma análise de maturidade e os processos que encontram-se realizando pessoas, processos em tratamento, e a gente consegue visualizar isso num sistema automatizado. O 27K Manager já é uma solução para gestão de um sistema de segurança da informação. Então, instituições, empresas públicas ou privadas que querem fazer a certificação podem utilizar o 27K Manager. Mas as empresas que não têm intenção em fazer a certificação, mas entendem que precisam ter um sistema de gestão de segurança da informação gerenciável e que possa ser medido, também podem usar essa ferramenta. Essa ferramenta ela tem a declaração de aplicabilidade, ela tem todo o processo de gestão de riscos de segurança da informação, indicadores de desempenho, toda a geração de indicadores, o comparativo entre a ISO 27001
de 2013 e a 27.000 de 2022, e também um módulo de melhoria contínua. Então, aqui na declaração de aplicabilidade, a gente verifica todos os requisitos da norma e define quais desses requisitos são aplicáveis e quais não são aplicáveis. Então, por exemplo, se uma instituição não tem um time de desenvolvimento interno, o requisito de desenvolvimento seguro da norma, ele não é aplicável para aquela instituição. Então, a partir da declaração de aplicabilidade é que a gente verifica todos os processos que devem ser implementados dentro de uma empresa. E aqui, por exemplo, é um painel com a geração, com a medição de desempenho, né, e geração de indicadores de desempenho em segurança da informação. Tudo isso em uma ferramenta também automatizada que pode ser segregada de acordo com papéis e funções. Eu queria agradecer a participação de todos. Eu fico por aqui, foi rápido, porque eu acho que a gente já está um pouco atrasado. Eu passo a palavra aí para o Fernando Nery. Obrigado a todos aí. Obrigado, Cássio. Bom, pessoal, nós combinamos aqui nos bastidores, como a gente já está em cima da hora, eu vou fazer a minha apresentação, que é rápida também, e os palestrantes vão responder pelo chat, tá? Então, nós já vamos concluir aqui. Bom, bom dia a todos. Bom, a nossa intenção, dentro dessa visão, né, de tendências, né, buscando ajudá-los a preparar o planejamento de 2024, né, falar um pouquinho sobre essa visão da LGPD, né, bem alinhado com o que o doutor Fernando Borghi falou, meu xará, e vamos buscar algumas ações. Eu sempre tenho começado, né, as minhas lives desse ano, talvez ano que vem mude, com esse slide aqui do ICO, a agência reguladora mais madura, né, e com mais conteúdo no mundo todo, que é o regulador inglês do Reino Unido, que fala que o ambiente que nós trabalhamos é complexo, se move rapidamente, está sempre mudando. Nota isso, alguém que tem muito mais definições, né? Ou seja, para você mudar um ambiente, um arcabouço como é o do Reino Unido, você realmente tem que ter muita mudança e muita novidade. Como nós temos muito pouco, as nossas mudanças são muito maiores. A nossa velocidade de mudança é muito maior, a nossa complexidade é ainda maior, né? Porque nós temos também uma série de indefinições. Então, se no Reino Unido, né, eles acham isso, com certeza aqui nós temos um problema um pouquinho mais complexo, que se movimenta mais rapidamente e que muda mais ainda, né, porque nós sofremos as mudanças que eles sofrem sem uma base bem definida. Nós procuramos, né, dentro da nossa visão de atendimento à LGPD, procuramos sempre tornar a lei um framework, né, ou seja, frameworkizar a lei, sempre que possível, pegar os elementos todos da LGPD e dividi-lo de forma que a gente consiga estruturar e sistematizar essa solução. E uma das coisas que a gente faz é fatiar a lei, né? Entregar a lei meio que a francesa ali, em diversas caixinhas, porque essa caixinha ajudam também a atender o artigo 50, tanto na governança quanto na boa prática. Ajuda a desenhar fluxos e assim por diante. Então, nós gostamos de comunicar dessa maneira, né? Nós criamos alguns modelos, existem algumas mudanças que nós estamos fazendo para 2024, mas nada que vai impactar essa ação. Então, falando das tendências, né? A primeira tendência que a gente vê é o fortalecimento da regulamentação. Acho que o doutor Fernando Borghi falou muito bem sobre isso. E um ponto de atenção, né? Notem que... Desculpe, pessoal, eu acabei que eu apresentei na correria uma versão anterior, mas nós temos esse desenho até agora, novembro de 2023. Mas um ponto que é bem importante é que a maior parte, né, das mudanças promovidas pela LGPD, pela NPD, elas foram nos últimos 12 meses. Então, nós temos um ambiente, se nós pegarmos tudo que foi publicado agora, em termos de minuta, de estudos, de notas técnicas, de pareceres, de resoluções da NPD, isso é mais do que 4 vezes o próprio texto da LGPD. E isso vai aumentar no ano que vem. Então, um aspecto que é bem importante, né, é a influência da regulamentação, e também existem alguns tesouros escondidos, tá, que não são destacados. Por exemplo, o artigo 46 fala sobre medidas técnicas e administrativas de segurança. Quais são essas medidas, hein? Se perguntar para 10 CISO top, cada um vai falar sobre alguns tipos de medida, mesmo assim podem falar da mesma medida de forma diferente, ou com nomenclatura diferente.
eu não tenho dúvida que é importante você padronizar esses nomes, né? O próprio encarregado, ele tem vários nomes, tem empresa que ele chama do DPO, no outro encarregado de dados, no outro encarregado de proteção de dados, no outro pelo termo que está na lei, encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Então, acho que a NPD ela tem um trabalho e ela tem feito isso, já conseguiu essa conquista ao, por exemplo, o antigo DPIA, que está escrito na lei relatório de impacto, e a NPD conseguiu transformar no RIPD. Então, esse é um aspecto muito grande, ou seja, a lei não basta mais para você estar em conformidade. Você precisa estar atualizado, praticamente a cada 15 dias é publicado um documento relevante e que tem impacto. Hoje, por exemplo, foi publicado um documento específico sobre tratamento de dados pessoais em empresas de telecomunicação. Então, se você é uma empresa de telecomunicação, precisa estar ligado nesse assunto. Outra questão é o foco na LGPD, né? Quando a LGPD chegou, apareceu, começou a discutir esse assunto, né? Como falou o doutor Gilberto, na Europa se trata isso há mais de 40 anos, né? E no Brasil nós estamos há 5 anos. Mas quando começou a LGPD, as pessoas fizeram curso da Exim, fizeram curso do IAPP, cursos que eram focados na GDPR, e, na verdade, criou-se um dialeto paralelo da lei, né? Então, cada vez mais esse dialeto está focando e nas atividades da LGPD, né? Por exemplo, a própria pressão, muitos fabricantes de software, né, insistiam, você precisa ter um data discovery. Eu sempre perguntei para esses fabricantes, vem cá, como é que você atende a LGPD com data discovery? O próprio catálogo do IAPP, né, diz que o data discovery é algo paralelo, que é desenvolvido por outras áreas. Então, o foco na LGPD é um ponto bem importante para o ano que vem, ou seja, matar, né, alguns mitos, né, e procurar realmente focar na própria LGPD. Bom, então, para focar, né, é necessário a gente ter o ASIS e o To-Be, né, ou seja, a organização já nasce, já tem áreas, processos de negócio, fornecedores, gestão de incidentes e assim por diante. E ela precisa se organizar de maneira que ela se adeque, né, a esses novos elementos. Por exemplo, quando você fala em área, processo de negócio, sistema, suporte analógico, né, que é documento em papel, e fornecedores e contratos, tudo isso aí tem que formar uma coisa que a LGPD chama de operação de tratamento de dados pessoais. Quando você fala em fornecedores, a LGPD chama isso de agente de tratamento. Essas operações precisam ter uma hipótese de tratamento classificada. Então, dominar esses termos e focar na LGPD é um ponto bastante relevante. Outro elemento é a inteligência artificial. Aí eu digo que existe, né, essa preocupação com a inteligência artificial nos dois lados da mesa. Primeiro, a sua organização trabalhando com inteligência artificial e quem é que faz o controle disso. Há uma tendência, há uma expectativa que o DPO, né, ele acumule também o controle da inteligência artificial. A própria NPD tem dado várias citações, tem falado muito sobre esse assunto, e não é só aqui no Brasil não, tá? Na Inglaterra o regulador fala sobre isso, o regulador europeu, que é o EDPB, também trata esse assunto, o regulador espanhol, o regulador francês. Então há uma expectativa de que a estrutura de conformidade com a LGPD absorva o controle da inteligência artificial. Então, mais uma vez, esse assunto está em dois lados da mesa. Na execução, como que funciona hoje? A organização vai comprar uma solução de inteligência artificial, vai passar a utilizar. Qual é o limite? Qual é o limite que você vai ter? Por exemplo, se você usa um CRM, os CRMs agora estão vindo com recursos de inteligência artificial. Existem decisões automatizadas, como o doutor Fernando falou, então esses pontos são bem importantes. Outro aspecto é o legítimo interesse versus o consentimento, né? Pessoal, essas cores não têm semântica não, tá? São cores que eu coloquei ali na sequência que estava na paleta ali do PowerPoint. Bom, então o ponto é que quando começou também a LGPD, existia um furor pelo consentimento, tudo precisava ser consentimento. Eu já vi casos, né, de auditorias que pediam consentimento para todas as operações, 100% das operações de tratamento de dados pessoais. O consentimento ele é importante, ele é legítimo, porém dá um trabalho gigante, né? Então, muitas organizações estão fazendo uma ponderação se determinadas operações que são classificadas como consentimento poderiam ter a classificação, nem que seja em parte, como legítimo interesse, né? Como o doutor Gilberto falou, o doutor Fernando também, sobre a questão de enviar informação de marketing. Então, com a publicação da minuta e também da audiência pública, né, sobre legítimo interesse,
tem a expectativa de sair o regulamento de legítimo interesse. Dentro desse regulamento tem um documento excelente, que é o teste de balanceamento, para você fazer, e ele fortalece a classificação como legítimo interesse. Outro aspecto é a atuação do encarregado, né? Teve agora, terça-feira, a audiência pública sobre a atuação do encarregado, e também é importante ter essa definição, né? Definir o job description do encarregado. O documento, né, a minuta de regulamentação, ela fala duas coisas bem importantes e complementares. O responsável pela conformidade é o controlador. 2, o encarregado não é o responsável pela conformidade. Então, esse ponto é bem importante, porque se você tem uma lista de atividades para atender a LGPD, a responsabilidade é do controlador. Agora, qual é a parte que o controlador vai passar para o DPO? Eu acho que isso é um elemento importante agora para 2024, inclusive para quando você contrata, né, como o Dr. Fernando e o Dr. Gilberto falaram, um DPO as a service, é importante saber quais são as atividades. Você tem um incidente. Quem avalia se precisa comunicar a NPD ou não? O DPO passa por esse assunto. A questão não é informal, é o que está escrito no documento. Então, acho que esse elemento também é importante. Outro ponto é o remapeamento e o RIPD. Olha, se você fez um remapeamento antes de 2022, pode ter certeza que ele já está superado. Ele já está superado pelas novas publicações da NPD. A NPD, por exemplo, de 12 meses para cá, além de criança e adolescente, como está escrito na LGPD, incluiu o idoso, incluiu outros vulneráveis. Então, todos esses elementos são necessários você entender, porque, primeiro, além dessas mudanças, né, na regulamentação, a organização mudou. Novos sistemas, mudou a estrutura, novos produtos, novas linhas de negócio, novas estratégias, nova estrutura organizacional, um redesenho de visão por processo, e isso impacta no relatório de impacto, isso impacta no RIPD, né? Da mesma maneira que o doutor Fernando falou sobre, né, o enunciado da NPD, que define que tratamento de dados de criança não é apenas na hipótese legal do consentimento, e existia, né, uma divergência entre os doutrinadores. No caso da RIPD também existia uma divergência, que era você é obrigado a fazer um RIPD preventivo ou não. Alguns achavam que não é necessário, você só deve fazer, conforme está escrito na lei, caso a NPD faça uma requisição. Só que a própria NPD, ela publicou o seguinte, que você precisa avaliar o risco das operações de tratamento de dados pessoais e, caso seja alto risco, você precisa fazer a NPD. Está escrito, né? Isso aí não é nem uma minuta, tá? Isso aí já é uma publicação de esclarecimento com uma nota técnica da NPD. Outro ponto são os incidentes cibernéticos. Eu vejo que os profissionais de segurança cibernética ainda não estão muito alinhados, né, com o processo de necessidade de comunicação com a NPD, que é a missão da área que faz a conformidade com a LGPD. Então, a missão é avaliar essa necessidade de comunicação com a NPD. Então, se nós olharmos, nós vamos ter o incidente cibernético na organização sendo tratado, às vezes, de forma diferente. E é um Y mesmo, ou seja, teve um incidente, trata dado pessoal, passa para a área de conformidade para poder tratar as obrigações legais. E a área de segurança cibernética vai fazendo a mitigação, a comunicação, a recuperação do ambiente, a avaliação de impactos, que não está na mão, ou seja, não dá para você tratar tudo no mesmo bolo, tem que separar. Então, acho que esse ponto também a gente vai ganhar, vão ser algumas atividades para 2024. Bom, além disso, né, o engajamento, ou seja, você manter as pessoas engajadas. Então, hoje, por exemplo, não faz sentido você ter um programa de conscientização, engajamento em educação e segurança e outro programa em proteção de dados. E mais, você vai juntar esses dois elementos com a inteligência artificial. Então, para o ano que vem, você tem 3 grandes assuntos para você poder tratar quanto a engajamento. Trata junto, ou seja, os assuntos são correlatos e a pessoa que vai ser conscientizada ou engajada ou educada é a mesma pessoa. Então, junta esses assuntos, monta um plano de comunicação que com certeza vai ser mais eficiente do que deixar separado. E, por fim, né, o artigo 50, ele traz o programa de governança em privacidade, que é exatamente são exatamente as definições, né, de como que você vai fazer a governança e a gestão do seu ambiente. Isso aí não tem na GDPR, mas acho que foi uma iniciativa muito positiva da LGPD, esse ponto é importante. Bom, eu vou pedir para a Gaia, para o Lucas, colocarem o link, né, do meu site. Se vocês correrem, se vocês não assinam ainda, se correrem, vocês vão ser
o assinante 11.100, tá? Eu acabei de ver ali, e tem 11.099 assinantes. Então, todo dia eu falo sobre esse assunto LGPD, inclusive hoje eu dei um spoiler dessa nossa live aqui, e agradeço a vocês, muito obrigado. Eu já vou, Lucas e Gaia, concluir aqui, tá? Porque como nós já passamos aqui do nosso SLA, agradecer a presença de todos, muito obrigado, e caso não nos falemos, um Feliz Natal para todos, para a família, e um 2024 de alegria e de luz para todo mundo. Muito obrigado. Caso alguma pergunta não tenha sido respondida, eu já concluo. Então, eu só vou pedir, rapidinho, Cássio, Dr. Gilberto, Fernando, se puderem só dar a palavra final, e aí já conclui, tá? É só agradecer a presença de todos, dizer que nós estamos à disposição aí, temos boas soluções na área de segurança cibernética e gestão, né? Gestão é o nosso foco aqui. Obrigado a todos. Obrigado a todos, um bom período de festas, anunciando que no ano que vem, Fernando Burgui e eu estaremos lançando um serviço aí de BPO externo também, transferindo algumas atividades que hoje fazemos via o escritório. Sucesso a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado, Módulo, de novo pelo convite. Sempre bom estar aqui com vocês. Queria desejar aí um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Sucesso para todos nós. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima vez. Valeu, obrigado.